Amigos, né? Fazendo um vídeo aqui comentando sobre a quarta temporada do Cobra Kai, né? Tinha que assistir todo o primeiro pra dar a minha opinião. De modo geral, eu gostei muito da temporada, eu gostei mais do que da temporada anterior. Eu acho que a temporada ela tava meio água com açúcar, mas em dados momentos ela mostrou que valeu a pena você assistir. E o final, eu achei o final bacana, achei um final interessante. Mostrou assim a união dos dojos, né, do Lawrence com o Larusso, apesar que ambos pensam completamente diferente, mas no final eles estavam por um objetivo em comum, que era derrotar o Cobra Kai. E falando em Cobra Kai, não poderia deixar de mencionar até onde vai a manipulação de John Kreese, um cara que é um psicopata, ele não se importa com os outros, só em manipular pessoas, e manipulou o amigo lá do Vietnã, que estava com ele no Vietnã, que é o Terry Silver, né? Terry Silver, que foi um personagem do segundo, acho que do terceiro filme do Karate Kid, né? Cara que aterrorizou o Larusso, né? Ele é o terceiro vilão da história dos filmes, né? E ele eu poderia definir como mais um sociopata, né? O cara que tava vivendo aquela vida meio sojada, é a palavra do momento, né? Aquela vida mais tranquila, com mulher vegana e tal, todo refinado, e o John Kreese volta e traz ele de volta para aquele mundo, aquela loucura que é o Cobra Kai. Como eu já falei em outros vídeos das outras análises das 3 temporadas anteriores, Cobra Kai é uma seita. Aquilo ali é uma seita. Aquilo ali não é basicamente apenas você aprender arte marcial. Aquilo ali é uma seita. Ali rola uma lavagem cerebral que transforma a pessoa num sujeito que não tem misericórdia, né? No mercy, né? E até interessante que um personagem que eu achei um personagem muito bom. Personagem desses secundários, assim, que os personagens paralelos que toda trama tem, que é o Kenny Payne, né? Um rapazinho que começou a ser perseguido na escola, né, até pelo filho do Larusso, né? Pelo filho mais novo do Larusso, por causa que ambos gostavam da mesma garotinha, e o filho do Larusso faz bullying, né? Com o Kenny, e o Kenny vai parar no Cobra Kai pela sugestão do irmão mais velho que estava no reformatório, na prisão, né? E ele chega lá no filho do Lawrence, lá que eu esqueci o nome dele, é o Kane, né? O Kane, né? O Robin Kane. E aí a merda tá feita, né? E inclusive é nessa parte do treinamento deles que mostra a questão da fraqueza, né? E o John Kreese com aquele ego nas alturas, porque quem comanda algo do estilo Cobra Kai é uma pessoa que não erra, uma pessoa perfeita. E ele ficou putaço quando Terry Silver disse que todo mundo tem uma fraqueza, inclusive ele. E no final da temporada ele fala qual que é a fraqueza, né? O John Kreese tenta colocar o Terry Silver no lugar. Tá? Então eles estavam ali apostando qual se um ganhasse o outro, os outros não treinariam mais karatê e vice-versa. Teve, é claro, aquela água com açúcar que sempre tem em todo seriado. Muita gente reclamou que tá água, muito malhação, muito novelinha. De certa forma é chato mesmo, né? A gente não gosta de tanta enrolação, mas eu achei bastante interessante esse desenvolvimento dessas histórias paralelas, né? E também você tem que ver também que era útil a tanto a filosofia do Daniel, do Miyagi-Do, quanto Johnny Lawrence, a Cobra de Asa, alguma coisa assim, Águias de Ouro, alguma coisa assim. Águias de Ouro é carnaval, né? É um nome meio zoado, né? O Johnny Lawrence ele tem aquele saudosismo nos anos 80 e tal. E rola uma ciumeira, né? Que assim, um pouco
da influência de um foi pro predileto de um deles, né? Por exemplo, a Samantha ficou um pouco assim, entre aspas, influenciada pelo Johnny Lawrence e o Miguel, né? O Miguel, que é o pupilo, né, do Johnny, ficou um pouco com influência do Daniel. E rola um ciúme desgraçado. Por quê? Porque, assim, pra quem não acompanha a história, o Robin, que é o filho do Johnny, né? Só que o Robin foi até pro Cobra Kai. Só que daí, o Miguel, aquela coisa, o Miguel, como era o garoto que ele foi treinado pelo Johnny e tal. E é bastante interessante, se você frisar, que o Johnny transfere o amor que seria pro Robin pro Miguel. Porque ambos têm a carência da figura paterna. E é uma coisa que é um fato, galera. A falta de uma figura paterna, ela causa um grande problema no ser humano. Assim, não estou querendo rotular ninguém e tal, mas você vê que tanto a figura paterna como materna importa. É a questão da família. A questão da família é uma coisa bastante importante, gente. Você vê que nessa fase que está mostrando essa garotada, fase você saindo da adolescência e passando para a vida adulta, né? Dos 16 aos 18, 20 anos. É a fase mais importante que precisa estar pai e mãe junto. Mas é aquela coisa da figura paterna, porque é no pai que a gente se espelha. Pode perceber. Pode perceber que quando você não tem a figura paterna, tem uma certa carência e você acaba dando essa carência para você passa isso para outra pessoa. E quem tem a necessidade de ter filhos, você passa seu amor para algo mais jovem. Seja que nem o caso do Johnny passou pro Miguel, ou na vida real, assim, você que ama seu animal de estimação, muita gente chama animal de estimação de filho e tudo mais, porque é uma carência, o ser humano ele tem necessidade de amar. Vamos de Mickey Time, mas isso aí, o que ele fala tem sentido sim. A gente tem necessidade de amar alguém, amar pessoas, amar animais, amar coisas, isso é natural. Eu amo meus animais, é claro. Eu amo minha família e nisso é algo do ser humano, por mais ruim que a pessoa seja, ela sente amor. Salvo se a pessoa foi inteiramente psicopata, sociopata, aí já é uma doença de fato, né? Mas você vê, por exemplo, o Miguel não conheceu o pai e no final da temporada ele vai atrás do pai no México. Tem a questão também do próprio Robin. Olha só, o Robin, ele filho do Johnny, o Johnny foi um pai totalmente irresponsável e tal, e ele vai, era um cara assim, jovem delinquente. Ele conhece o Daniel, depois ele acaba no Cobra Kai, né? Da terceira para quarta, no finalzinho da terceira ele desbanda, vai pro lado, bandear pro lado do Cobra Kai. Você vê as trocas, né? As trocas no final da terceira temporada. Não, um vai para um lado, um vai para o outro, porque teve o ataque na casa, no final da terceira temporada, na casa do Daniel LaRusso, né? Então acabou, por exemplo, o Falcão, que era Cobra Kai, passou pro lado do pessoal. O Robin, que era do lado do bem, vai pro lado do mal. Até aquele nerdzinho lá, que eu esqueço o nome dele. Aquele é o amiguinho do Falcão, o nerdzinho. Ele fala, ele foi pro lado ele foi pro lado do Negro da Força, ele foi pro lado do Sith, né? Uma referência a Star Wars. Mas você vê, é questão de referência. A pessoa busca uma referência. Na questão, por exemplo, do Kenny, o Kenny buscou no próprio Robin. Só que depois, no final, o Robin vê a merda que fez. Porque o moleque que estava sendo perseguido, ele de oprimido ele passa para opressor, de perseguido para perseguidor. E muitas vezes isso acontece na vida real.
a gente adota posturas agressivas, atacar para não ser atacado. A gente tem isso. Infelizmente, isso é uma coisa real e a série mostra uma coisa que acontece todo dia. Muitas pessoas têm essa postura de ataque para se proteger. A própria a Tori, a personagem ali, que ela não é de totalmente ruim. Ela apenas tem esse lado agressivo e tem rivalidade com a Samantha por conta de macho, né, garoto, né, que mulheres também brigam por conta de homens. E ela também tem uma família totalmente desestruturada, então ela é um alvo fácil. Então, por exemplo, o John Kreese, ele vai pegando as fraquezas dos seus alunos e vai tirando vantagens disso, entendeu? Como também, ó, pegou a fraqueza da Samantha, a fraqueza do próprio Robin, de todos os outros caras que tá ali. Mas assim, eu tenho que admitir, isso também foi a ruína do próprio John. Ele achou que tinha o Terry Silver no controle dele. Terry Silver é um cara que, além de ser uma pessoa perigosa, uma pessoa instável, ele tem dinheiro. Que é uma pessoa que quer comprar. Ele subornou o juiz. Ou seja, ele favoreceu, houve um favorecimento para Cobra Kai ganhar. No caso, no torneio feminino isso deu certo, porque o torneio masculino foi o Falcão, né? Mas assim, poxa, você vê, dinheiro compra tudo. É outra questão, porque até o Johnny foi atrás desse cara porque ele tava querendo comprar o Robin com dinheiro. Ó, te empresto o carro, você sair com a menina lá, vai pro bar, te arrumo carro, te arrumo roupa, toma aqui uma grana. Pessoa que usa o dinheiro. Querendo ou não, essa questão da grana é uma coisa complicada, o dinheiro. Ele não, vamos expandir o Cobra Kai. Não era essa a intenção do John. Mas a questão é que o Terry, ele é empresário. Então ele usa a falta de princípios, o que ele entende por fazer negócios e transformar aquilo num negócio. Acho que não era essa a intenção do John, mas aquela coisa, o John sempre jogou na cara, mas te salvei lá no Vietnã e tal, aí tenta manipular e pro Terry Silver fazer tudo o que ele quer. Mas o Terry falou, ó, você é minha fraqueza. A tua fraqueza é o Johnny. Você é minha fraqueza. Não, eu sou sua força. Aí vai lá, vai a polícia lá, que ele mesmo bateu no gordinho lá, a raia, e falou, não, quem bateu em você foi acusa o John Kreese, e ele toma o Cobra Kai pra ele. Assim como o próprio John Kreese tomou o Cobra Kai do Johnny, é aquela coisa, né? Nada como um dia após o outro. Mas é interessante. Sabe uma coisa também eu gosto do Cobra Kai? Porque apesar que há um estereótipo do o bem contra o mal, que tem aquela coisa dos mocinhos contra os vilões, que isso é um clichê. Isso é um clichê que dá as histórias desde que o mundo é mundo, antes mesmo de existir cinema, televisão e tal. Nos contos tem o mocinho, a mocinha e o vilão, um monstro. O que eu acho interessante, pelo menos eu analisando cada personagem, nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% mal. A gente tem que entender que por mais que pessoas estejam em caminhos equivocados, elas não são totalmente ruins. Elas estão apenas sendo orientadas por pessoas que não deveriam orientar ninguém. No caso do Cobra Kai, tem duas pessoas malucas, dois sujeitos perigosos, que eles vão influenciando negativamente pessoas boas. Mas essas pessoas boas sofreram agressões,
sofreram na vida e por isso elas querem usar o Cobra Kai para se proteger, como foi o caso do garoto, do Pain. Estava sendo perseguido pelos garotos mais novos, por causa da menina lá, o bullying, sofreu bullying pesado. E no final ele desce a porrada no Anthony. Pois é. Olha só o que o Kenny se tornou. E até na parte interessante que o Robin estava lutando com o Falcão, o Robin vê e fala, vai, acaba com ele e tal. Pra você ver. E ali ele hesita, o Falcão dá um momento pra ele. Ali seria, se o Robin acertasse, ele ganharia do Falcão. Mas naquele momento o Robin se desconcentrou e teve vantagem para o Miyagi-Do. No caso, o Falcão ganhou. O Falcão foi um personagem que ele é aquela coisa, aquele rapaz do lábio leporino que foi perseguido, virou aquela coisa, aquele cabelo lá e tal. Junta esse aqui, né? Acho que pega esse aqui, junta com laque e tal. Bom, já até baguncei meu cabelo. Aí você junta com laque, acho que raspa aqui, junta tudo esse cabelo com laque. Aí por vingança, né, por ele ter trocado do Cobra Kai pelo lado do Miyagi-Do, eles tiram esse corte de cabelo dele e ele se sente sem identidade, né? Que é um personagem. Também essa questão, você vira um personagem de si mesmo. No caso, o nome dele é Ilya Moscovitch, o nome dele é russo, mas ele era um personagem, aqui o Falcão é um personagem, aquela tatuagem atrás, o caralho. Ele é uma tatuagem. Ele é um personagem. Ele é um personagem, mas ele ganha de novo confiança. Que não precisa daquele corte de moicano para ele ser o que ele é. Então, ele acaba sem essa identidade, que ele criou aquele personagem, muitos criam personagens da gente mesmo. Mas ele ganhou e tal. No feminino, quem ganhou foi a Tori. Só que a Tori teve um lapso de não quero jogar sujo. Mas quem jogou sujo foi o próprio Terry subornando o juiz, né? Que teve uma parte que era para dar ponto para Samantha. A Samantha ficou triste e tal, porque assim a rivalidade delas ali, ok. Até a mãe da Samantha, esqueci o nome da personagem, que é a esposa do Daniel, tentou resolver as coisas do jeito dela, mas não deu muito certo, né? Mas enfim, ela enxergou que a Tori tem ainda um lapso, que ela tem jeito, entendeu? Tem jeito. E a própria Tori viu o Terry Silver fazendo o que ele fez, né? Cara mau caráter, tem que dizer. Mas assim, eu estou, claro, vou esperar a quinta temporada, por mais que muitas pessoas não se agradaram, ok, a gente tem que entender que certos rumos que acabam fazendo desinteresse. Eu também não gosto dessas séries que tem uma caralhada de temporadas. Tem seriados que tem 15, chega até 15 temporadas, 10 temporadas. Eu particularmente, agora a minha observação, eu acho cansativo. Os atores ali, já são jovens, mas eles estão fazendo personagens mais novos do que os atores realmente são de verdade. E esses atores não envelheceram, não tem como manter aquilo no estilo Malhação. Malhação era uma marmanjo de quase da minha idade, 30 anos, representando um adolescente de 18. A aparência da gente muda com o tempo. Acho que eu não mudei muito, ainda mais quando eu tiro a barba, parece que eu sou mais jovem, mas eu tenho já 30 anos. Aí eu não vou interpretar um adolescente, não tem como. Não fica igual uma Malhação. Então, nesse sentido, eu acho que tem que ter um fechamento numa quinta. Já estão falando de sexta temporada, eu acho que chega, senão fica chato. Fica tirando leite de pedra, que mostra que também é o sucesso comercial. Fica uma bosta. Eu acho que fica uma bosta se ficar muito tirando leite de pedra. Tem que ter um fechamento final, acabou. Eu acho que deveria ali acabar só numa quinta temporada, no máximo, um desdobramento
todas essas cagadas, mas eu acredito que no máximo na sexta temporada e acabou, fechamento, porque senão não vai ter o que falar, não vai ter o que criar. Eu acho que toda história ela tem que ter um momento que eu acho que se fechar naquele momento a história fecha bem e tem um porquê. Agora arrastar aquilo sem um fim, fica uma coisa assim depois cansativa para a pessoa que quer conhecer, para quem gosta, fala, poxa, isso aqui já não dá pra mim, a pessoa desiste. Um seriado que eu desisti de ver foi The Walking Dead, porque saiu os dois personagens que eu acho que estão na história na HQ, só que daí eles ficaram tirando leite de pedra porque dá audiência, né? Eu acho isso uma bosta. Mas enfim, tá dando dinheiro e tem que fazer, né? Assiste quem quer. Então essa foi a minha opinião. Se vocês concordam comigo, dizem aí, se vocês assistiram. Claro, eu vou dar spoiler. Se você não assistiu e tá vendo o vídeo aqui, eu sinto muito. Apertou aqui porque quis. Eu até coloco, tem spoiler. Mas essa é a minha visão sobre a quarta temporada do Cobra Kai. E eu fico por aqui e até mais.